Boa noite, pessoal. Dando sequência às nossas aulas da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro, encerrando nosso ano letivo aí de 2022, nossa última aula do ano, o Dr. Juarez, preceptor e um dos responsáveis pela residência do Hospital Nosso Sérgio Castro lá, vai falar hoje sobre coagulação intravascular disseminada, CIVD. Eu peço a todos que deixem as câmeras abertas e áudios fechados aí para a gente ter uma interação melhor e ao final a gente abre para as dúvidas. Ô, Júlio, obrigado aí, cara, pela dedicação aos nossos residentes aí mais uma vez. Abração para você e boa aula para nós. Beleza. Pois então vocês prestam bem atenção nesse trem aí, porque nem eu estou sabendo explicar isso direito não, viu? E aqueles espertinhos que der fazer pergunta de muita linha de coagulação aí também, que eu vou guardar para si. Sem brincadeira agora, né? Vamos falar aí de coagulação intravascular disseminada. É um tema bastante relevante, muito frequente, pouco diagnosticado no CTI, né? Então, é um tema meio chatinho mesmo. A teoria dele é bastante densa, né? Então, eu vou falar alguns conceitos aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a maioria, né? Que não tem esse conhecimento tão aprofundado aí de hematologia como eu, mas que consegue entender aí o lógico sobre a questão e vai poder, né, ajudar seus pacientes aí no dia a dia, né? Então, normalmente, os coágulos se formam em locais de dano vascular e automaticamente o organismo, por meio de autorregulação, começa a tentar resolver essas lesões, né? Com a formação de coágulo. E esse processo de formação e degradação de coágulo, né, que aqui a gente define como fibrinólise, são localizados e rigidamente regulados, né, com base no equilíbrio de proteínas contrarreguladoras, né, que constantemente estão numa balança, né, de procoagulação e anticoagulação, que vai regular a formação do coágulo, e de fibrinolíticos e antifibrinolíticos, que vão regular a quebra desse coágulo formado. E quando há o desequilíbrio nesses mecanismos de contrarregulação, o paciente pode aí desenvolver, né, distúrbios, né, pró-trombóticos ou mesmo diástase hemorrágicas, né? E saber identificar essa entidade nosológica, né, da CIVD vai ser nosso objetivo hoje. As causas e as apresentações são variáveis, né? Geralmente a sepse está relacionada à trombose microvascular disseminada, né, que é causada por que acabam, né, acarretando hipoperfusão tissular. Elas geralmente estão relacionadas a alterações de depressão, né, de proteínas fibrinolíticas, né, o que impede que os coágulos sofram a trombólise, né? Esse mecanismo a gente chama de desligamento fibrinolítico, né? Outras causas, né, estão associadas à depressão de proteínas anticoagulantes, o que pode predispor aí a formação de trombos macrovasculares, né, tromboses de grandes vasos, muito comuns aí em paciente oncológico, e a depressão de proteínas procoagulantes, né, pode levar também a apresentações hemorrágicas, né, como a gente às vezes vê nessas emergências obstétricas aí, que rapidamente, às vezes, por consumo, a parturiente entra aí na diástase hemorrágica grave e ameaçadora à vida, né? São aí alguns exemplos. Então, como eu falei, né, o choque, infecção, o choque séptico, né, tende a causar uma forma mais protrombótica da CIVD e, alternativamente, a CIVD, devido a catástrofes obstétricas ou leucemias, né, tende a causar depressão do fibrinogênio, né, levando mais a um quadro hemorrágico. Então, a CIVD vai desde um quadro pós-trombótico até um quadro de diástase hemorrágica, né? E a gente vai ter que saber entender isso aí para tratar. Ela pode ser aguda ou crônica, né? Então, não sendo redundante, né? Geralmente, quando a agressão é aguda, sepse, trauma, né? Como eu falei, né? Urgências obstétricas, né? Ela vai desenvolver um transtorno de forma mais aguda, né? Com alterações abruptas, né? Desses fatores de coagulação, né? Ou depressão dos mesmos. E, geralmente, em quadros oncológicos, né? No caso, aí, por exemplo, o exemplo de adenocarcinomas disseminados, essas alterações podem ser gradativas, né? E os sintomas e as anormalidades laboratoriais da CIVD, às vezes, podem ser menos flagrantes. Então, falando agora dessas alterações, né? A trombose microvascular,
né? A apresentação mais comum dela é a insuficiência renal, seguido da SARA, de sinais neurológicos, né? Às vezes o paciente começa com quadro de disfunção renal, alteração respiratória, alteração de delírio, né? Insuficiência adrenal, né? Na síndrome de Waterhouse-Frederick também é uma consequência, querendo ou não, da trombose microvascular, né? E mesmo a púrpura fulminans, né? Que é a apresentação mais dramática da microtrombose de pele, né? Então, o fenômeno microtrombótico pode se apresentar de diversas formas, né, de várias entidades clínicas relevantes aí da nossa prática. A trombose macrovascular, né, óbvio, né, vai ser a trombose de grandes vasos, então, trombose de veia porta, TEP central, né, também podem ser desencadeadas por eventos relacionados a CIBD. E as apresentações hemorrágicas, né, as mais precoces, as mais comuns, são aquelas petequias de pele, efusões de mucosa, sangramento de ponta de catéter, né? Hemorragias de maior volta, né, de maior volume, não são tão comuns, mas podem acontecer também. Sangramentos gástricos, né, sangramentos em lençol, relacionados a alterações aí, na coagulação, né? E essas relacionadas a CIVD. Né? Isso aí é menos comum, mas pode também ser uma apresentação. O screening laboratorial da doença, né? A gente deve fazer um rastreio, né, do perfil de coagulação do paciente. Então, hemograma para contagem de plaquetas, RNI-PTTA, o dímero D e o fibrinogênio. Em cima disso aí, a gente vai raciocinar, né? O dímero D é invariavelmente elevado na CIBD, né? Muitas vezes dramaticamente, acima de 4.000. Um dímero D normal, essencialmente, vai excluir o diagnóstico de CIBD, né? Você não vai ter CIBD com dímero D normal. E a CIBD induzida por sepse avançada pode prejudicar um pouco a fibrinólise, né? Pelo desligamento fibrinolítico que eu comentei. E isso aí, às vezes, limita novos aumentos do dímero D. Então, às vezes, a gente vai fazendo, né, rastreio seriado, né, para calcular o score, e às vezes o dímero para de subir, ou às vezes começa a depletar, mas isso aí, às vezes, em quadros mais avançados de sepsis, está mais relacionado à redução da fibrinólise, né, do que da não progressão da doença. A trombocitopenia, né, então a plaquetopenia moderada, geralmente observada em CVD, né, contagem de plaquetas menor que 30.000, geralmente é incomum, e ela pode ser o teste laboratorial mais sensível, que geralmente é a primeira alteração laboratorial que você começa a perceber no paciente, né? A queda gradativa de plaquetas. Então, é algo que deve sempre estar chamando a atenção. Logicamente que existem outras entidades no CTI que podem levar a isso, né? Paciente cirrótico, paciente uso de heparina, né? Mas, por isso, a gente tem que ter esse olhar mais global aí da doença. Relevação de RNI e PTTA dão suporte ao diagnóstico de CIBD, né? No entanto, eles podem ser normais em metade dos pacientes. As anormalidades podem não corresponder a uma hipercoagulabilidade clínica, né? Uma vez que eles medem apenas os fatores de coagulação, mas não refletem deficiência de proteínas anticoagulantes, como proteína C ou proteína S. Na CIBD induzida por sepse, o prolongamento do TTA pode ficar atrás do prolongamento do RNI, então, muitas vezes, é um PTTA estreito com RNI alargado, né? A gente vê isso com muita frequência, né? E à medida que a CIBD vai se desenvolvendo, né? Isso ocorre porque o PTTA é reduzido nos níveis elevados de fator 8. Tá? O tromboelastograma, né? O tromboelastograma, por sua vez, é um exame bastante interessante para esse perfil de paciente, né? Como ele consegue destrinchar, né, as várias vias de coagulação, né, desde a formação do trombo, manutenção e degradação do mesmo, ele permite, de forma analítica, a gente perceber essas alterações e tratar de forma mais direcionada, né? É um exame que geralmente é usado dentro do bloco cirúrgico, nem todas as UTIs têm acesso à tromboelastografia, né? Alguns serviços, né, públicos, a gente consegue, às vezes, pedir para o pessoal do bloco fazer esse exame, mas não é um exame que está amplamente disponível, né? Mas, uma vez que a gente tem acesso a ele, para esse perfil de paciente, é um exame bastante interessante, mas é um exame de alto custo, né? Aqui só para a gente ver, né, um exemplo aqui da tromboelastografia, né? Essa linha R aí está relacionada à formação do coágulo,
né? Então, encurtamentos ou alongamentos nessa linha vão estar, né, relacionados aí ao quadro enzimático da formação do coágulo. Nessa segunda parte, a gente vai ter a manutenção do coágulo, né? E aí vai ser agregação de fibrina e plaquetas. E na última parte, a parte de fibrinoses, né? Então, esse exame ele dá uma ideia geral de todo o processo de coagulação do seu início até a degradação, e aí a gente consegue segmentar aí mais ou menos onde que está o problema para a gente tentar corrigir quando indicado, né? É um exame bastante interessante. Então, como eu falei, né, as principais etiologias do nosso meio, né? Sepse bacteriana, viral, casos de malária são muito comuns, lesão tissular direta, né, queimadura, geladura, insolação, né, cirurgias, traumas, embolia gordurosa, hemólise intravascular, pode levar a CIVD, né? Pesquisa de esquizócitos, inclusive, é positiva no caso de CIVD, né, por trombose microangiopática, catástrofes obstétricas variadas, câncer, né, e a miscelânea, né, pós-PCR, vasculítica, induzida por drogas, trombocitopenia induzida por heparina, que em 10% dos casos pode evoluir para uma CIVD, né, são essas causas mais prevalentes aí do nosso dia a dia. Os diagnósticos diferenciais, né? Inclui aí a trombocitopenia induzida por sepse isolada, que não progride para a CIVD, né? Que não fecha todos os critérios. A cirrose, né? Que o paciente já é depletado de vitamina K e outras proteínas aí protrombóticas. Esse paciente pode mimetizar, né? Mas ele não fecha os critérios, né? Geralmente o dinheiro desses pacientes não é tão alterado. A trombocitopenia induzida por heparina, que é muito prevalente também no nosso meio, mas a gente vai ver por meio dos scores que também não fecha, né, os critérios todos. As microangiopatias trombóticas primárias, né, CHU, púrpura, né, também podem mimetizar, né, a CIVD. E a síndrome catastrófica do anticorpo antifosfolípide, né, que é uma manifestação mais exacerbada, né, da síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, que às vezes pode evoluir com o quadro de microtrombose muito acentuado, né? Esse é o que mais mimetiza uma CIVD e às vezes é difícil de distinguir. Então, a trombocitopenia induzida por heparina, né? A maioria dos pacientes com essa manifestação não apresenta CIVD, né? No entanto, é um quadro grave que pode desencadear uma CIVD em até 10% dos casos, né? A contagem de plaquetas não é profundamente reduzida, geralmente ela fica acima de 20 mil, e o RNI, o fibrinogênio, nesses pacientes geralmente está normal, tá? A HIT complicada por CIVD, as plaquetas podem estar profundamente reduzidas, geralmente abaixo de 20 mil, com alteração de RNI e hipofibrinogênia, tá? Então, a gente vai ver que na CIVD, né, todos esses exames vão estar alterados, né? Não é segmentado igual nessas outras entidades. Aqui tem um scorezinho, né, para diagnóstico da HIT, né? Ele é graduado por pontos, né? E aí ele me dá aí de 0 a 3 como baixo risco, 4 a 5 intermediário, acima de 6 como alta probabilidade, acima de 60%, e ele vai levar em consideração a queda abrupta e o nadir dessas plaquetas, né? E aí aqui nesse quadro aqui ele descreve o racional dessa pontuação, né? É uma ferramenta útil aí para a gente poder fazer esse diagnóstico beira-leito aí de plaquetopenia induzida por heparina. As microangiopatias trombóticas primárias, né, como eu falei, a CHU e a púrpura, né, tanto a CIVD quanto as microangiopatias trombóticas podem causar anemia, formação de esquizócito e trombocitopenia. No entanto, a formação de esquizócito é consideravelmente mais exuberante nas microangiopatias primárias, tá? Pacientes com PTTA CHU ou microangiopatia trombótica induzida por drogas devem ter fatores de coagulação normal, geralmente RNI, PTTA e fibrinogênio, né? Porque os coágulos são compostos de plaquetas e não envolvem a ativação do sistema de coagulação. Da mesma forma, o dímero D deve ser normal ou apenas ligeiramente aumentado, tá? A síndrome catastrófica do anticorpo antifosfolípide, essa aqui é a que
causa talvez mais confusão, né? Ela tem uma correlação aí de 25% que pode evoluir, né, para uma CIVD. O que pode sugerir, né, a CAPS, né, seria uma história de doença do tecido conjuntivo, né, principalmente a síndrome do anticorpo antifosfolípide, uma história de perdas gestacionais ou início de doença durante a gravidez, né, fala bastante a favor, retirada recente de anticoagulação e manifestações cutâneas, né, livedo reticular ou necrose cutânea, né, é bastante comum também nessa entidade. O diagnóstico, né? Diagnóstico da CIVD é sobremaneira clínico, né? Nenhum teste laboratorial único é o diagnóstico de CIVD, né? O diagnóstico baseia-se aproximadamente por 3 componentes, né? Que seria a constelação de anormalidades laboratoriais compatíveis, a presença de um distúrbio subjacente conhecido por causar CIVD, e a exclusão de uma explicação alternativa para a normalidade de coagulação, né? Então, a gente tem que ter causa, a gente tem que ter laboratório compatível e a gente tem que excluir os outros diagnósticos possíveis, tá? Seria bem um diagnóstico de exclusão. Existem vários sistemas de score hoje, né, que podem nos ajudar, né? O da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, o ISTH, é o amplamente mais aceito, né? Eles podem fornecer uma métrica, né, para avaliação dessas anormalidades laboratoriais do paciente, mas não são nem o fim nem o meio do centro desse diagnóstico. Então, se a gente fez um score um dia e esse score não fechou, a gente pode seriar esse score, né, e ir acompanhando a evolução de forma evolutiva, né? Então, eles vão nos dar um norte, né, mas não são, né, por si só a pedra angular do diagnóstico. Então, aqui está o CID-score, o DIC-score, né? Ele leva em consideração RNI, fibrinogênio, dímero D e plaquetas, e ele gradua em pontos, né? E aí, acima de 5 pontos, ele é positivo para DIC, tá? Se ele vier abaixo disso, você pode repetir, né? A cada 12 horas, ou mesmo uma vez ao dia, e acompanhando a beira-letra a evolução do seu paciente, né? Para diagnóstico de exclusão mesmo. A CIVD induzida por sepse, né, é uma entidade muito frequente e ela tem um score próprio. A hipercoagulabilidade e a trombose microvascular geralmente são os problemas mais predominantes, né, são manifestação predominante. A gente começa a notar, às vezes, extremidades isquêmicas, né, livedo, né, alterações várias, como eu citei, né, de cognição, disfunção renal aguda, alterações pulmonares. Os níveis de fibrinogênio geralmente estão dentro da faixa normal, na faixa inicial. A fibrinólise é suprimida, o que deve levar ao comprometimento da degradação de microtrombos, né, o que justifica aí essas microtromboses, né? E para pacientes com sepse, o score de coagulopatia induzida por sepse é mais sensível do que o DIC-score, né? Que seria esse score aqui de 4 pontos, né? Ele leva em consideração o RNI, as plaquetas, né? E o SOFA, né? Então, se o paciente tiver um SOFA maior ou igual a 2, e fizer mais 2 pontos, né, em algum dos 2 critérios, esse paciente é positivo, né, para esse segundo score, né? E aí a gente pode considerar o paciente como uma CIVD induzida por sepse. O tratamento, né? O tratamento, realmente, não existe um tratamento direcionado para CIVD, né? Alguns tipos de manifestação de CIVD relacionados a algumas doenças têm tratamentos específicos, né, que a gente não vai tratar aqui, que são as induzidas por leucemia promielocítica, né, a púrpura fulminans, né, e a CIVD associada à gravidez e sangramento, que o tratamento é a correção desses distúrbios, né, via adequação de fibrinogênio e transfusões, né. O princípio mais importante do manejo da CIVD é sempre tratar a doença subjacente, né, a causa. Então, se foi choque séptico, é tratar a sepse. Se é um coágulo retido dentro do abdômen, tirar esse coágulo, né? Se é uma queimadura, né, tratar o paciente, dar suporte, né, e tentar passar aí por essa tempestade, né? A CIVD, devido ao choque séptico, talvez é o exemplo mais notável disso, né? O tratamento deve sempre estar concentrado
no tratamento básico de qualquer paciente com sepse, né? A transfusão de plaquetas geralmente deve ser evitada, né? Se a gente está no processo de degradação de fator de coagulação, geralmente protrombótico, né? Se a gente ficar retroalimentando o processo, a tendência é que o paciente piore. Mas se o paciente tiver plaquetas abaixo de 10.000, sangramento importante ou previsão de abordagem cirúrgica de sistema nervoso central ou com alto risco de sangramento, a gente está autorizado a transfundir com alvo em torno de 30 a 50 mil. Tá? Reposição de fibrinogênio, né? Níveis muito baixos de fibrinogênio podem aumentar o risco de sangramento, incluindo hemorragia intracraniana. Pode ser razoável, né, manter os níveis de fibrinogênio acima de 50 a 80 miligramas por decilitro. É uma meta que pode ser personalizada até certo ponto, dependendo do risco de sangramento do paciente versus o risco de trombose, levando em consideração que se a gente repõe demais, também o paciente vai ficar muito protrombótico, né? Para paciente com sangramento ativo ou procedimento planejado, né, atingir um nível de fibrinogênio acima de 150 pode ser razoável. Mas várias fontes recomendam metas variáveis aí, em torno de 100 a 200, tá? Com pouca evidência de apoio para isso. Mas geralmente são mais opiniões de especialistas. Transfusão de plasma, né? É confuso porque os laboratórios tradicionais que a gente geralmente usa, o RNI, como eu falei, não refletem a verdadeira tendência de coagulação, né? A gente pode estar à frente aí uma depressão com RNA alargado, mas com depressão de proteína C e proteína S, o paciente, na verdade, está na fase protrombótica da doença, né? Em paciente com sangramento ativo ou procedimento planejado, a reposição de fator é indicado, né? Se a tromboelastografia revelar coagulopatia enzimática, né? Com um tempo R muito prolongado. Então, quando a gente viu aquela figurinha lá, né? Tem um iniciozinho dela lá, que é um tracinho, depois ele abre, né? Aquele cálice. Então, se aquele tempo estiver muito prolongado, indica aí deficiência enzimática, e talvez nesse ponto aí a gente poderia, né, tá repondo plasma, o fator de coagulação, com protonplex, né, tem os outros agentes que a gente pode usar, mas na falta desse exame, o RNI precisa ser usado como indicador contundente, né? Então, se o paciente estiver sangrando com RNI muito alargado, a gente pode usar isso aí como guia para corrigir e transfundir plasma. A vitamina K, né? Pode ser difícil determinar se existe deficiência de vitamina K, né? Uma vez que o prolongamento de RNI resulta da CIVD. Se houver suspeita de tendência de deficiência de vitamina K, ela pode ser empiricamente reposta, né? 10 miligramas via venosa em 60 minutos. Mas isso geralmente é feito de forma empírica na suspeita, né? A maioria de nós, né, que goza de boa alimentação, não tem deficiência de vitamina K. A profilaxia de TVP, né? A profilaxia de TVP deve ser fornecida a todo paciente gravemente enfermo, a menos que haja contraindicação, né? Sangramento ativo, plaqueta abaixo de 30 mil, fibrinogênio abaixo de 80, ou procedimentos planejados com alto risco, né? Neurocirurgia, punção lombar, etc., né? A análise de subgrupo dos trabalhos Scarlett e Cardicept, que investigaram anticoagulação de antitrombina 3 e trombomodulina, sugere que esses anticoagulantes foram potencialmente benéficos, mas apenas entre os pacientes que não tomavam heparina, ou seja, de forma indireta, induzem a gente a pensar que a heparina pode fornecer benefício análogo a esses anticoagulantes de design mais caros, tá? E aí entra alguns hospitais, né, até onde eu trabalho, uma vez que a gente tem um paciente, né, séptico, né, que fecha um TIC-score, né, ou aquele outro score da sepse, né, acima de 4 pontos, às vezes a gente começa uma dose de heparina profilática, que é uma dose de 10 unidades quilo-hora, né, em bomba de infusão, né? A gente pode usar essa dose ou pode usar a dose profilática, né? Teoricamente, teria a mesma função, né? Não é uma dose de anticoagulação plena, né? Mas, do ponto de vista fisiológico, ela poderia interferir na degradação, né, desses agentes de coagulação e ajudar, né, na boa evolução dos pacientes com CIVD, né? Não é uma recomendação forte, né? A maioria dos trabalhos não cita mais essa dose, isso é de um trabalho antigo,
né, que alguns serviços usam isso ainda. Eu não consegui achar esse trabalho original recentemente, eu vi essa aula em 2013, então deve ser anterior a essa data. Anticoagulação terapêutica com heparina, né? Teoricamente, a anticoagulação com heparina poderia intervir, né? Impedir a trombose em curso e assim interromper a anormalidade primária da CIVD, né? Que é a ativação disseminada da cascata, né? Infelizmente, as pesquisas sobre anticoagulação terapêutica com heparina geralmente não mostram resultados expressivos, assim a anticoagulação com heparina não é indicada na maioria dos casos. A indicação de anticoagulação são as clássicas, né? A TVP, e no caso de profundas, né? Quando possível, as infusões de heparina devem ser monitoradas usando um nível de anti-10A, que não é a nossa realidade. Os pacientes, geralmente, quando você fecha um diagnóstico de CVD, né, um dos critérios é o alargamento de PTTA. Então, esse paciente já vai estar com o PTTA alargado. Então, para onde a gente consegue medir, né, essa atividade do anti-10A, é preferível, né? Mas, se não, a gente pode curvar a ascensão do PTTA também. Pacientes com CVD, né, pode frequentemente apresentar resistência à heparina, né, devido aos baixos níveis de antitrombina 3, né, e podem ser necessárias doses mais elevadas do que os habituais. Então, pontos de atenção, né? Quando possível, né, tentar evitar o uso de hemoderivados para consertar exame laboratorial, né, nada de ficar dando plasma, né, CRI precipitado para paciente para corrigir PTTA-RNI, transfusão de plaqueta, né, para jogar empiricamente acima de 50, né? A gente deve evitar, né, hemoderivados assim, sempre que possível, né? A CVD associada à sepse geralmente faz com que os pacientes sejam protrombóticos, né? Então, portanto, manter a profilaxia de TBP para esses pacientes com trombocitopenia leve a moderada é interessante, né? Então, deve ser sempre considerada tolerar até 30 mil as plaquetas, tá? E a gente tem que sempre tentar identificar a causa e tratar a causa subjacente, né? Porque ainda não existe uma terapia direcionada à CVD, né? É tudo muito no campo teórico e fisiopatológico. Bom, e era isso aí. Era um recado hoje mais curto, né? Um tema mais restrito, mas bastante relevante para a nossa vida diária aí na terapia intensiva. O trem tá tão feio que eu saí até do negócio aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos sim, Ju. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, puder ajudar, é bom que o Fabão tá aí. O Fábio é muito mais experiente que eu com esse negócio aí. Com certeza tem muita contribuição para dar aí. Já deve ter tratado, foi muita CVD aí em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Tô velho, né, Júlio? Entendi. Nada, tá vendo? Nada. Ainda mais agora que você tá moção aí, tá parecendo cantor sertanejo. Onde é que você tá frequentando? Você tá andando com o Leonardo demais, você tá meio moderno. E é isso, menino. Nayara, Daniele, Matheus agora só quer saber de nutrologia. Se tiver alguma dúvida aí do Natália já sabe tudo. Esse tema é muito difícil, né, Júlio? Sobretudo porque ninguém sabe tratar isso, né? Não tem um guideline que fala você vai fazer isso, isso e isso. Né? Todo mundo tem uma teoria. Já vi casos que melhoraram com anticoagulação plena, comprou aí o fato de ter plaquetopenia, que anticoagulou, e a hora que para a cascata, né, de formação de microtrombos em microcirculação, para aqueles pontos de efusões hemorrágicas, para de consumir plaqueta e fibrinogênio, e eventualmente o paciente melhora. Mas é difícil. Que sangram e morre, né?
tem outro que sangra e morre. Então, assim, o que vale lembrar mais importante é que as condições mais comuns no nosso meio aí que levam a CIVD são condições gravíssimas. As condições prévias já são muito graves. Esse paciente, a CIVD é uma consequência de uma patologia de base geralmente muito grave. O mais comum que a gente vê é o choque séptico, né? Má perfusão, lesão endotelial, microponto de efusão hemorrágica, consome, aí vira bola de neve, vira cascata. Se a gente não consegue tratar a causa base, melhorar a perfusão e reduzir lesão endotelial, a gente não consegue, muitas vezes, tratar a CIVD. Então, é a consequência de um caso muito de uma patologia grave. Muitas vezes a mortalidade é associada a ela, mas a mortalidade é associada à causa base. Às vezes ela é só a ponta do iceberg, já está acontecendo. Exatamente. E a gente já está no curso do processo. Né? É muito difícil tratar, mas tem que estar atento a alguns detalhes que a gente, eventualmente, muitas vezes, vê sendo negligenciado, né? A dosagem do fibrinogênio, acompanhar com muita frequência, não só na CIVD, mas nos pacientes com sangramento, nos pacientes que estão em pontos de efusões hemorrágicas com petecas disseminadas, muitas vezes esquece. Às vezes a gente dá muito diagnóstico empírico de plaquetopenia induzida por heparina, né? E às vezes a CIVD está passando ali na nossa frente e a gente não está dando o devido diagnóstico. Né? Eu tenho para mim que todo paciente mal perfundido, chocado, a periferia gelada, lactato em elevação, pontos de PTEC, às vezes o paciente começando a fazer plaquetopenia, ele já está num grau de CIVD, sabe? E já deve ter que ser abordado desde o início aí, a gente direcionar o pensamento para isso e muitas vezes iniciar uma terapia antitrombótica mais precoce, mas é empirismo, é o que a gente eventualmente pensa, mas não tem consenso, né? É opinião de especialista, né? Muito bem. Acho que ninguém tem dúvida, porque todo mundo está igual a nós não sabemos de nada disso. É isso mesmo. Se vocês descobrirem aí alguma novidade, vocês vão contar para a gente depois. E aí, meninos, eu vou reunir com o Paulo ao passar agora Natal e Réveillon, a gente poder definir aí o cronograma aí para 23, né? Vocês já viraram R2 já, né? Vocês entraram no mês, até hoje eu não sei se vocês saíram R2 ainda. Acho que Natália já é R2, né? E vocês vão virar R2 em março, né? Isso. Aí, Deus quiser, vão ter 4 R1s lá, escravo aí para vocês explorando aqui, né? E aí, então, a gente vai tentar organizar isso aí, né? São 3 anos agora, então, 3 anos de terapia intensiva haja assunto, né? Então, a gente vai tentar ver se no R1 vocês ficam mais com os temas da clínica médica e o R2 ou R3 a gente consegue concentrar mais esses temas específicos, né? Que vocês já vão estar com uma bagagem maior, né? Vão poder aí participar mais também, às vezes até quando vocês estiverem indo no R3 aí, com algumas aulas aí, desses encontros semanais aí que a gente faz, né? Vamos tentar pensar aí para a gente estar melhorando sempre, não ficar repetindo o tema e poder sempre estar engrandecendo aí a nossa discussão semanal. Tá bom? Mas a gente vai se falando aí, então vocês aproveitam essa microférias aí dessas aulas, tá? E passada a primeira semana de janeiro, na segunda a gente já volta. Tá bom? Então tá, joia, gente. Boa noite para todo mundo, viu? Maravilha, parabéns, João. Obrigado.